Saudações galera, tranquilidade? Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo de momento estático de uma seção. Antes de eu começar a resolução do exercício, eu vou pedir para você que está assistindo, no caso de você gostar do vídeo, não esquecer de dar o like e também se inscrever no canal. Isso ajuda muito eu a continuar fazendo esse trabalho. Então vamos passar ao exercício. O que a gente quer aí, conforme o enunciado, é determinar o momento estático com relação ao eixo horizontal na extremidade inferior da seção abaixo. No caso, a seção é um T. Então eu redesenhei a nossa seção colocando como referência nossos eixos x e y. O eixo x é o eixo para o qual a gente vai calcular o momento estático. Eu chamei de QX o momento estático com relação ao eixo x. Então coloquei a definição dele aí para vocês, que é a integral de y ao longo de toda a área da seção. Para a gente determinar os nossos limites de integração, a gente pode separar essa seção em duas áreas, conforme eu coloquei na imagem, em roxo a área 1 e em verde a área 2. Assim a gente separa o nosso momento estático em duas integrais, a integral de y ao longo de A1 e a integral de y ao longo de A2. Então vamos começar determinando os limites de integração com relação à área 1. Para a variável x, que são os limites que estão na integral interna, a gente vai precisar determinar a coordenada à extremidade esquerda da região roxa e a coordenada x na extremidade direita da região roxa. Para a gente determinar essas coordenadas, a gente pode começar pensando na coordenada do eixo de simetria da seção. O eixo de simetria da seção vai estar na coordenada b maiúsculo sobre 2. Então, para a gente determinar a coordenada da extremidade esquerda, a gente vai voltar para trás, b minúsculo sobre 2. Então, a coordenada da extremidade esquerda vai ficar bzão sobre 2 menos bzinho sobre 2. Como são frações com os denominadores iguais, a gente simplesmente faz a conta com os numeradores e mantém o denominador. Para a coordenada da extremidade direita, a mesma história. A gente tem no eixo de simetria a coordenada b maiúsculo sobre 2, e aí a gente vai andar mais bzinho sobre 2 para frente. Então a gente vai ter bzão sobre 2 mais bzinho sobre 2. A mesma história para fazer a conta com as frações. A gente vai ter então bzão mais bzinho sobre 2. Agora pensando na variável y, aí fica mais simples, né? Então para a região roxa aí A1, a gente vai começar de 0 e vai até h minúsculo, que são os extremos que estão na integral externa. Agora vamos determinar os limites de integração da área verde, da área 2. Então, para o eixo x, a gente vai ter, é mais simples agora, né? De 0 até b maiúsculo, que é a integral interna. Depois, para o eixo y, a gente vai ter de h minúsculo até h minúsculo mais h maiúsculo, que são os limites que estão aí na integral externa. Então agora a gente vai resolver a integral na área 1. Começando pela integral interna, aí, que é com relação a x, a integral de y com relação a x é y vezes x. E aí a gente substitui os limites de integração que a gente encontrou. Substituindo esses limites de integração, a gente vai ter a função y vezes b. Agora a gente resolve a integral com relação a y. A integral de y vezes b com relação a y é y ao quadrado b sobre 2. A gente substitui os limites de integração, a gente vai ter h ao quadrado vezes b dividido por 2. Agora, resolvendo a integral na área 2, mesma história. A gente tem a integral de y primeiro com relação a x, vai ser y vezes x. A gente substitui os limites de integração, que é de 0 a b, e a gente vai encontrar, então, a função y vezes b. Aí a gente faz a integral com relação a y. A integral de y vezes b vai ser y ao quadrado vezes b sobre 2. A gente substitui novamente os limites de integração, e vai encontrar b sobre 2 vezes, abre parênteses, h maiúsculo quadrado, mais 2 vezes h minúsculo vezes h maiúsculo. Então, relembrando, né, que o momento estático que a gente chamou de QX vai ser a integral de y ao longo da área da seção, e a gente dividiu essa área em área 1 e área 2, ou seja, o momento estático vai ser a somatória dessas duas integrais. A gente computou o valor das duas integrais, substituindo os valores que a gente encontrou, a gente vai ter a expressão que está na última linha para o momento estático com relação ao eixo x. Eu sei que fica um trambolho quando a gente faz esses exercícios literais, mas isso é muito bom para quem está na área de engenharia, para conseguir não simplesmente resolver o problema específico, mas sim já resolver o problema de uma maneira que você só precise resolver ele uma vez. Na próxima vez que você precisar de algo semelhante, você simplesmente substitui os valores que você precisar na ocasião.
Você pode ter achado um pouco estranha essa expressão que a gente obteve para o momento estático, só que se a gente olhar para ela com calma, eu até reescrevi ela de uma maneira para deixar algumas coisas mais evidentes. Então veja só, pintado de roxo eu deixei aí H minúsculo multiplicado por B minúsculo. Isso equivale à área 1. E o H minúsculo sobre 2 é a posição do centroide da área 1. Agora, em verde eu coloquei aí pintado de verde B maiúsculo multiplicado por H maiúsculo. Isso equivale à área 2. E contornado de verde, a gente tem H maiúsculo sobre 2 mais H minúsculo. Se a gente reparar, isso também vai ser a posição do centroide da área 2. Então, se você já aprendeu a determinar também o momento estático usando aquelas fórmulas para cálculo rápido, né? Que a gente pega simplesmente o valor da área e multiplica pela distância do centroide dela até o eixo que a gente quer encontrar, você vai ver que vai bater o resultado com o que a gente fez aí por integração. Agora, se a gente quiser, a gente pode determinar uma expressão para a coordenada y do centroide da nossa seção. Então eu coloquei para vocês a definição que a gente usa para encontrar o valor da coordenada do centroide. A definição é a seguinte: o momento estático com relação a um eixo tem que ser igual à área multiplicado pela distância perpendicular entre esse eixo e o centroide. No nosso caso, pensando no eixo x, a distância perpendicular é a coordenada y. Então, isolando aí a coordenada yc de um lado da equação, a gente substitui os valores que a gente tem, a expressão, na verdade, que a gente encontrou para o momento estático, e a expressão que a gente encontra facilmente para a área da seção, e tem essa expressão aí para a coordenada y do centroide. Então é isso, galera. Espero que essa aula tenha servido de alguma coisa para vocês, e um forte abraço, até o próximo vídeo.